Se você deixar de utilizar as redes sociais, a sua vida vai mudar? Você vai se transformar na melhor pessoa? Você vai se transformar na pessoa mais produtiva que existe? Será que essa fala é verdadeira? Bom, hoje eu vou te contar aqui no Testei e Falei o que aconteceu comigo após 2 anos sem utilizar o Instagram. E sim, eu permaneço sem utilizar e permaneço nessa ideia convicta de que eu não preciso do Instagram. Seja bem-vindo ao canal Testei e Falei. Aqui eu faço vídeo de resenhas de produtos, avaliações de serviços e, consequentemente, faço testes também e comparo coisas da vida cotidiana, como é o caso de utilizar ou não uma rede social. Bora lá pro vídeo. Primeiramente, nós precisamos entender 2 parâmetros. O primeiro deles, por que nós utilizamos o Instagram, e o segundo, o que nos faz ficar no Instagram. Vamos lá, por que nós utilizamos o Instagram? Por inúmeras funções, para divulgar o nosso trabalho, para vender um produto e, na maior parte, dos usuários, para se sentir validado, para postar uma foto e ganhar likes, tudo aquilo que infla o nosso ego. Muitas das vezes nós usamos o Instagram para esse tipo de comportamento, para esse tipo de validação e assim por diante. E agora, trazendo outro ponto, por que nós estamos nas redes sociais? Você já parou para pensar do porquê você passa 5, 4, 6, 8 horas como eu passava no Instagram? Você já parou para olhar as horas que você passa nessa plataforma ou em qualquer outra rede social como o TikTok? Pois bem, por que nós passamos tanto tempo nessas redes sociais? Motivos temos de sobra, mas o principal que às vezes você não saiba ainda é que as redes sociais foram altamente planejadas para que você passe o maior tempo possível. Quando você passa muito tempo nas redes sociais, isso é extremamente lucrativo para o dono do Instagram. Por quê? Ele consegue vender anúncios, te vender produtos que às vezes você nem precisa, você consome muito mais. É aquilo que eu ouvi lá, se eu não me engano, no documentário da Netflix, o Dilema das Redes. Se você não paga por um produto, o produto é você. E eu nem preciso dizer para vocês que isso tem um impacto muito grande na sua saúde, tanto física e principalmente mental. Eu, assim como você, eu tinha uma ilusão de que se eu deixasse de utilizar o Instagram e outras redes sociais, até porque eu nunca usei TikTok, a minha vida seria muito mais produtiva. Eu acho que esse é o pensamento da maioria de nós que estamos pensando em parar de usar as redes sociais. De fato, eu tive um aumento de produtividade, porque eu deixei de passar 5, 6 horas até 8 horas, como já havia acontecido, do meu dia dentro de uma plataforma, e eu pude utilizar esse tempo dimensionando para o meu trabalho, para os estudos aos quais eu preciso para o meu trabalho, focar em outras coisas, no meu casamento, na minha vida pessoal e assim por diante. Então, sim, eu tive um aumento de produtividade, isso não é de todo um errado. Porém, eu tinha aquela imagem que as pessoas plantam aqui no YouTube, principalmente, de que quando você para de usar o Instagram, você vai ler 50 livros por mês, 200 mil questionários de questões e você vai ser aprovado no primeiro concurso que você passar. Mais ou menos assim, sendo bem extremista, mas é isso que as pessoas vendem por aqui. A culpa não é minha. De fato isso aconteceu? Não, mas eu ganhei um teor de produtividade muito maior, isso é verdade. Outro ponto fundamental de melhora na minha vida foi a minha saúde mental. Por quê? No Instagram, assim como eu disse anteriormente, nós estamos lá nos comparando, tentando nos sentir validados o tempo todo. E na época eu tinha um canal, que é esse daqui, eu testei e falei, só que ele tinha um outro nome, que era o mesmo nome do meu Instagram, Larissa Ingrid M. E na época eu gostaria muito de ter crescido esse Instagram para começar a vender produtos, virar influencer mesmo no Instagram. E isso trouxe para mim vários prejuízos, porque eu não consegui, porque eu ficava me comparando. Então, tem várias questões que envolvem tanto a saúde mental do lado profissional, quanto a saúde mental do lado pessoal. Do lado pessoal, que é o que eu acredito que a maioria de vocês esteja aqui procurando uma resposta, eu tive sim um ponto significativo de melhora. Eu deixei de ficar menos ansiosa e isso também tem uma contribuição. Eu deixei de participar de grupos de WhatsApp, isso também me deixava muito ansiosa.
Eu percebi que eu parei de me envolver com questões que não tinham nada a ver comigo. Não é que você deixe de ter empatia, nós temos empatia. Porém, muitas das vezes, nós nos envolvemos em problemas e polêmicas que são de outras pessoas. A gente traz isso pra gente como se fosse um problema nosso. Ah, porque alguém xingou um influenciador que eu gosto, um cantor que eu gosto. Isso é problema de quem xingou, isso não é problema nosso. Mas a gente toma as dores e quer defender o nosso lado. Isso também envolve política, crenças, enfim. Então, esse também foi um ponto de melhoria. Eu deixei de brigar, eu deixei de trazer problemas para minha vida que eu percebi que não tinham nada a ver comigo. E claro, isso também vem com a maturidade, você começa a ponderar sobre o que é importante ou não para sua vida e assim por diante. Então, esse também foi um ponto de melhoria muito significativo. A questão do foco. Quando eu utilizava as redes sociais, principalmente o Instagram, porque como eu falei, eu nunca usei TikTok, né? Eu até cheguei a fazer uma conta assim que ele foi lançado, mas eu nunca usei, gente, pra vocês terem ideia. Eu nem sei como que entra naquela conta mais, até porque eu não uso de fato TikTok. Até me perdi aqui. A questão do foco. Vocês perceberam que isso é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, só que isso tem uma causa científica e um dia eu quero falar melhor sobre isso aqui. Eu tive sim uma melhora no foco, porque eu deixava de fazer muitas coisas, eu procrastinava demais, porque eu queria recompensa, eu queria dopamina das redes sociais. Eu queria ficar lá vendo Reels, Stories e assim por diante, lives, e eu deixava de arrumar minha casa, de estudar, porque eu precisava estudar, porque eu sou enfermeira, preciso estar me atualizando a todo momento, e isso é um ponto de melhoria que eu tive. Porém, foi 100% de melhoria? Não, eu digo que foi 70%, porque hoje eu consigo dimensionar melhor o meu tempo e, consequentemente, eu consigo focar muito mais, porque eu não tenho distrações de notificações e de compromissos, se assim eu posso dizer, envolvendo Instagram, certo? Outro ponto importante é que agora eu me sinto mais livre, porque quando você usa o Instagram, você fica com aquela sensação de obrigação de, porque eu tô viajando lá pra Maceió, por exemplo, na minha lua de mel eu fui pra Maceió. Porque eu tenho que postar que eu tô em Maceió. Cara, você não precisa. Quando você para de utilizar o Instagram, você acaba tendo essa liberdade, você fica leve, tranquilo. Você não precisa ficar registrando tudo pra postar para os outros. As fotos e os vídeos, elas começam a ter um novo significado que talvez essa geração Z não compreenda. Eu sou da geração Millennium. Por incrível que pareça, com essa carinha de baby, eu sou da geração Millennium. As fotos, pra mim, que sou dessa geração, elas sempre tiveram um significado, que era o quê? Recordar, recordação. Você sentar ali com um álbum de fotos e ver, nossa, olha como eu era quando eu era bebê, né? Aquela foto que a sua mãe e seu pai tirou de você quando você era criança. Então, pra mim, ter deixado de usar o Instagram trouxe esse fato que traz pra mim até uma memória afetiva, que as fotos e vídeos, elas possuem muito mais significados do que simplesmente um registro. Às vezes, eu nem gostei tanto da foto, mas eu tirei para que outra pessoa conseguisse ver aquilo. Às vezes, a gente tá com esse pote de Nutella na mão. E, cara, como eu queria comer uma Nutella, aí eu vou lá e vou postar. E, às vezes, eu não vou conseguir nem saborear o gosto dessa Nutella, porque eu estou preocupada com quantos views teve nos meus stories, quantos likes teve no meu Reels, na minha foto de Nutella. E tudo que eu queria era o quê? Experimentar uma Nutella. A Nutella, ela acaba tendo pra gente um novo significado. E você pode estar achando que, não, isso não acontece, que metáfora, mas sem pé, sem cabeça, mas tudo tem a ver com isso daqui que eu tô te mostrando. A Nutella, ela começa a ser mais saborosa, assim como a sua vida. Ela começa a ter um novo significado. Você aprende a utilizá-la de uma forma diferente do que quando você só usava para postar nas redes sociais. Olha como uma Nutella pode nos ensinar do quão a vida é preciosa quando você para de se afundar em redes sociais. Valeu, Nutella, patrocina a gente aí. Então, pessoal, depois dessa participação muito especial, eu acredito que vocês conseguiram entender o quão importante é. E uma coisa extremamente importante que eu não poderia deixar de falar para finalizar o vídeo. Já está sendo divulgado de forma científica, não estou dizendo achismos aqui. Nós temos estudos que comprovam, estão comprovando, inclusive, que o uso de redes sociais, ele traz um prejuízo cognitivo. Então, tudo isso tem um ponto negativo, tem um ponto positivo também, que as tecnologias ajudam muito, mas ela traz prejuízos para o seu cérebro. Você acaba não sentindo mais prazer em comer uma simples Nutella, porque você sente mais prazer
postando foto no Instagram, porque a dopamina, a recompensa é muito rápida. Então, nós já temos estudos que permeiam para esse lado, que você está tendo prejuízo cognitivo, você não consegue focar numa conta de luz, você não consegue focar em nada, você fica extremamente distraído. E muitas pessoas, inclusive, acham que isso é por conta do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E às vezes você não está com TDAH, você só está desatento porque você está usando muito o celular, muito as redes sociais. Pode ser que você tenha, por exemplo, um TDAH, pode acontecer, lógico, não estou dizendo que isso não acontece, mas estou dizendo para vocês que existem outras possibilidades que podem ser melhoradas, amenizadas com o simples fato de você não estar no Instagram. E outro ponto para finalizar o vídeo é a questão da sua segurança. Nós sabemos, depois que a Netflix divulgou aquele documentário, o Dilema das Redes Sociais, que o canal, acho que é Sputnik que fala, divulgou um vídeo pouco depois da pandemia, mostrando o quão vigiado nós somos pela Google, Facebook e outras plataformas que nós temos aí. Isso ficou mais evidente para mim, o quão importante é a nossa segurança. Quando nós usamos redes sociais, e você que tem filho deveria prestar atenção nisso, nós acabamos divulgando fotos, vídeos, e às vezes a mãe, o pai, não por maldade, divulga uma foto do filho e tem um mau caráter do outro lado da sua rede social, usando o telefone, que pode tentar fazer uma maldade com seu filho. Você se torna alvo fácil, presa fácil de pessoas mal intencionadas quando você se expõe nas redes sociais. Sem contar que a gente tem um outro lado. Fotos vazadas, intimidades perdidas, vidas destruídas. Então, vocês já pararam para pensar que as redes sociais, num contexto geral, elas podem trazer mais malefícios do que benefícios? E não estou dizendo de quem usa o Instagram de forma comercial. Porque daí você está usando o melhor do recurso que aquela plataforma pode te oferecer para divulgar o seu negócio, para você ganhar dinheiro ao invés de perder dinheiro com a plataforma. Mas no geral, eu digo aqui que 80% das pessoas não usam o Instagram de forma comercial. Nós usamos como pessoas físicas, pessoas normais. Então a gente tem todos esses contextos e para mim, hoje eu me sinto mais livre, mais liberta e a sensação de eu não ter que ficar postando nada, de ninguém saber da minha vida, além daquilo que eu quero que elas saibam, é uma sensação maravilhosa. Ah, mas no Instagram eu só posto o que eu quero. Depende. Depende, porque às vezes um fulano lá da sua turma da faculdade postou uma foto e te marcou. E aí? Né? Então tem várias questões de privacidade envolvendo isso. Eu sinto que o YouTube é muito mais seguro nesse quesito do que o próprio Instagram. Apesar do YouTube também ser uma rede social, mas eu sinto que aqui a gente tem mais controle do que a gente vê, que a gente tem mais filtros do que no Instagram, que tem um pouco mais de, vamos dizer assim, as pessoas são um pouco mais cautelosas, disseminam menos ódio, porque o Instagram tá parecendo o Twitter, com a mistura de TikTok e a lama do deserto. Tá uma coisa muito difícil mesmo, tá? Tem 2 anos que eu não utilizo, mas eu ouço muitas pessoas comentarem. Então, tem vários aspectos que você pode usar aí para tomar a sua melhor decisão. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer, depois que eu parei de usar Instagram, eu retomei o hobby da pintura. Tô melhorando, gente, tô começando, tá? Esse é o 2º quadro que eu pinto, então acho que eu tô indo bem, tá? Então me falem o que vocês acharam. E isso só foi possível porque eu deixei, né, de usar o Instagram e perder 8 horas do meu dia lá. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seus comentários e é isso, até o próximo vídeo. Tchau!